Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje, né, a nossa aula de matemática é para a gente fazer a correção da atividade da aula geometria, não é isso, gente? Noções básicas de geometria. A gente vai estudar aqui algumas questões falando sobre o cálculo da área, de figuras planas, o cálculo do volume, para descobrirmos se as figuras elas são semelhantes, não é isso? Então, a primeira questão da atividade pede para determinar a área das figuras planas, tá bom? Então, aqui nós temos na letra A uma figura geométrica muito conhecida, né, gente? Um quadrado. Ou seja, o quadrado é uma figura geométrica que tem os quatro lados iguais e a gente, nesse exato momento, vai calcular a área desse quadrado, lembrando das fórmulas matemáticas que foram explicadas, não é isso, gente? Lá no dia da nossa explicação, da introdução desse conteúdo sobre áreas e volumes, tá? Então, A de área é igual. Se eu vou calcular a área do quadrado, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. L ao quadrado, não é isso, gente? Onde o L nada mais é, esse L, a letra L representa o lado. Então, você vai vir na figura, observar os lados da figura, né? Tirar a medida correspondente a esse lado, que no caso é 8, e vai elevar 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, gente, nada mais é do que 8 vezes 8, que vai dar 64 centímetros quadrados. Não esqueça da multiplicação na hora de resolver a área, que a unidade de medida, seja ela centímetros, seja ela metro, certo? Qual for a unidade, tem que estar elevada ao quadrado. Lembrando, né, gente, novamente aqui que vai dar centímetros quadrados ou metros quadrados, porque no caso aqui você está multiplicando duas dimensões, que é o comprimento e a altura. A mesma coisa vamos fazer aqui na letra B. Nós temos uma figura geométrica também muito conhecida, um retângulo, não é isso? Então, a área do retângulo nada mais é do que base vezes altura, B vezes H, onde esse B é a base, ou seja, a base é o comprimento da figura, que no caso é 12 centímetros, vezes o H, que o H é a altura, e a altura nessa figura é 5 centímetros. Então, o que a gente vai fazer agora, minha gente? Só multiplicar, não é isso? Vamos multiplicar o valor da base pela altura, ou seja, 12 vezes 5, que vai dar 60 centímetros quadrados. Temos aqui a letra C, uma figura geométrica, não é isso, gente? Um trapézio. Então, a área do trapézio também foi explicada na aula passada. Abre parênteses, né? Então, vai ser B maior mais B menor, não é isso, gente? Vezes H dividido por 2. Vamos recordar. Esse B maior é a base maior. Esse B minúsculo, né? O B maiúsculo é a base maior, o B minúsculo é a base menor e o H é a altura. Então, agora, gente, nós vamos substituir essas letras por números. Quem é a base maior? A base maior está embaixo. A base maior vale 20 centímetros, mais a base menor. A base menor está em cima, não é, gente? 12 centímetros. Vou pegar essas bases e vou multiplicar pela altura. Vejamos aqui dentro do trapézio, né? A altura do trapézio é 4. E todo esse resultado aqui a gente vai dividir por 2. Agora, gente, detalhe na observação. Temos aqui um parênteses e uma multiplicação, uma divisão. Primeiro, vamos resolver o parênteses. Primeiro, vamos fazer a soma. 20 mais 12. 20 mais 12, gente, dá 32. 32 vezes 4. Que esse resultado todo vai ser dividido por 2. Então, minha gente, agora a gente vai multiplicar, né, o 32 vezes 4, que 32 vezes 4 vai dar 128. E vamos pegar o 128 e vamos dividir por 2 para encontrar a área do trapézio. Então, a área do trapézio deu 64 centímetros quadrados. 128 dividido por 2, 64. Temos aqui na letra D, gente, uma figura muito conhecida também, não é isso? Um triângulo.
E a área do triângulo é B vezes H dividido por 2. Vamos estudar aqui. O B é a base, o H é a altura. Vamos multiplicar a base pela altura e o resultado que obtivermos vamos dividir por 2. Então, quem é a base nesse triângulo, gente, é o 8 vezes a altura. A altura é de 6 centímetros, dividido por 2. 8 vezes 6, 48. 48 dividido por 2, verificamos que a área dessa figura nada mais é do que 48 dividido por 2, 24 centímetros quadrados. Compreendido, gente, a primeira questão que vem falar sobre o cálculo da área das figuras planas? Agora vamos prosseguir com a questão 2, que fala sobre o volume das figuras espaciais. Então, alunos, aqui na questão 2, pede para a gente calcular o volume das figuras abaixo. Como vocês podem perceber, a figura 1 é um cubo, certo? É um sólido geométrico, um cubo, onde todas as arestas têm valores iguais. Já a figura 2, não é isso, gente? Ela tem arestas da base de um tamanho e a altura outro tamanho. Temos aqui um exemplo de um paralelepípedo. Então, a gente precisa calcular o volume dessas figuras tridimensionais. Vem comigo para compreender como se calcula o volume de sólidos geométricos. Então, gente, vamos aqui na figura 1 calcular o volume, tá bom? O volume da figura 1, como a figura 1 é um cubo, ou seja, o que é um cubo? Um cubo é uma figura espacial que tem todos os lados iguais. É uma figura de 6 lados com todos os lados iguais. Então, você pode fazer de duas formas, né, a resolução desse cálculo. Você pode estar fazendo do jeito que eu orientei, volume é igual a C vezes L vezes A, ou seja, comprimento vezes largura vezes altura, é a primeira fórmula que eu vou estar apresentando. Quanto que é o comprimento? 5 centímetros, largura 5 centímetros, altura 5 centímetros, porque o meu sólido é um sólido geométrico chamado cubo, né? Que tem todos os lados iguais. Então, volume é igual 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125 é metros, não é isso, gente? Metros cúbicos. Por que é metros cúbicos? Porque aqui você está multiplicando 3 dimensões. Comprimento, largura, altura. Então, o resultado é cúbico. Ou você poderia ter resolvido essa questão quando se tratar de um cubo, você pode estar utilizando essa fórmula aqui. V é igual a A elevado a 3. Quem é o V, gente? O V é o volume. Quem é o A? O A é a aresta. Então, quanto que vale a aresta do cubo? A aresta do cubo vale 5. Então, é 5 elevado a 3, porque são as 3 dimensões. V é igual 5 ao cubo é 5 multiplicado por 5 multiplicado por 5. Volume é igual 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125 metros cúbicos. E você chega ao mesmo resultado, independente das fórmulas que você resolver aderir. Tá bom, gente? Já na figura 2, como vocês podem estar aí observando, na sua questãozinha, na atividade escrita no seu caderno, nós temos esse sólido, que é um paralelepípedo. Então, a gente vai calcular o volume do paralelepípedo, vamos pegar o valor do comprimento, vamos multiplicar pela largura, que vamos multiplicar pela altura. Não é isso, gente? Olhando aí na figura, no caderninho de vocês, vocês vão poder constatar, repete V de volume, que o comprimento desse paralelepípedo é 4. A largura também é 4, já a altura, gente, é 10, certo? Então, é só multiplicar as 3 dimensões. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 10, 160 metros cúbicos é o volume do paralelepípedo. Então, vamos ver aqui a questão da nossa atividade, questão de número 3, que diz assim: dado o retângulo abaixo, ABC, verifique quais dos retângulos são semelhantes a eles. Então, você tem aqui esse retângulo ABCD, tá bom? Onde na base a gente tem, né, uma medida 24 e na altura a gente tem uma medida 15.
e vocês vão vir aqui, né, para os retângulos abaixo e vão dizer quais desses 3 retângulos são semelhantes a esse retângulo de cima, observando os lados proporcionais, tá bom? Então, como a gente deve prosseguir para descobrir se esses lados são ou não semelhantes? Vem aqui comigo que eu vou te explicar uma regra bem simples. Então, vemos aqui, né, inicialmente o retângulo de origem, que é esse retângulo ABCD. Ele tem na sua base, no seu comprimento, 24 centímetros e tem na altura 15 centímetros. Devemos analisar essas figuras que estão abaixo, nas alternativas ABC, para descobrirmos se esses retângulos são semelhantes a esse, né, gente? Vimos na aula passada, para que uma figura seja semelhante, ela tem que ter lados proporcionais, tá bom? Pelo formato da figura, todas elas são retângulo, né? O formato é de um retângulo. Uns menores e outros maiores. Isso não é problema. Agora, o que a gente tem que verificar se os lados de fato são ou não proporcionais, tá bom? Então, os lados é, assim, o fator mais importante para verificarmos a semelhança de figura. Então, o que a gente deve fazer? A gente vai tomar os lados do retângulo original, que é o retângulo dado, que é a base 24 e a altura 15. Eu vou começar pela altura 15 e base 24. Você tá vendo aqui? 15 sobre 24, aqui é a fração, tá certo? Que representa os lados do retângulo da figura dada. Agora eu vou verificar se esse retângulo da letra A, ele é semelhante ao retângulo dado. Então, aqui no numerador da fração, vai vir a altura. Então, eu venho aqui nessa figura da letra A e analiso quem é a altura, 5 centímetros, sobre quem é o comprimento. O comprimento é 8 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, ó. Lembrando que os numeradores da fração vão ficar a altura dos retângulos e os denominadores ficarão as bases, os comprimentos. Agora, gente, é só nós fazermos a multiplicação na regra de 3. Existem outras maneiras, mas eu vou estar explicando essa que a gente tem trabalhado bastante com regra de 3, né? Então, agora o que você vai fazer? Você vai multiplicar esses elementos. Então, gente, vamos fazer aqui a multiplicação cruzada, a multiplicação na regra de 3, para vermos se esses lados são ou não proporcionais, tá bom? 15 vezes 8, gente, 15 vezes 8 dá 120. 24 vezes 5 também dá 120. Você percebeu que o primeiro membro dá igual ao segundo? Ou seja, se os valores derem iguais, né, gente? Se os valores derem os mesmos resultados, é porque essa figura é semelhante a essa. Então, na letra A, eu tenho sim um exemplo de figura semelhante. E vou dar aqui outra dica para você. Você percebe aqui que a base é 24. A base aqui é 8. Então, se essa base é 8 e essa base é 24, é porque essa é maior do que essa, o triplo, não é isso? O triplo de 8 é 3 vezes 8, que vai dar quanto? 24. A mesma coisa vai acontecer com a altura. A altura desse retângulo menor da letra A é 5. E do retângulo da questão dada, né, da figura dada, é 15. Então, de 15 para 5 aumentou quanto? Aumentou o triplo. O triplo de 5, 15. Porém, quando eu fiz essa multiplicação na regra de 3, eu descobri que deu os mesmos valores. É porque essa figura é semelhante a essa, certo? Essa, a figura de origem, é 3 vezes maior do que essa figura dada, né? Da letra A. É como se você tivesse 3 figuras dessa que juntou e deu essa, tá bom? Vamos aqui para a letra B para descobrirmos se essa figura da letra B é uma figura proporcional, ou melhor, uma figura semelhante à do enunciado. Então, vamos fazer o mesmo procedimento. Quanto que é a altura da figura dada? A altura é 15. Sobre quanto que é a base da figura dada? 24. Agora, vamos analisar a figura da letra B. Quanto que é a altura dada? A altura dada é 20. Quanto que é a base dada? 30. Certo? Agora a gente vai fazer uma multiplicação cruzada para ver, para analisar, conferir se esse retângulo é semelhante a esse. Para ele ser semelhante, ele tem que ter os lados proporcionais, tá bom?
Então, vamos aqui fazer a multiplicação para conferir, não é isso, pessoal? Vamos multiplicar 15 vezes 30. Gente, 15 vezes 30 nada mais é do que 450, tá bom? É 24 vezes 20. 24 vezes 20, 480. O que você pode perceber? O que você pode perceber, gente? Que o primeiro membro, né, ou melhor, a primeira multiplicação aqui feita do 15 pelo 30, que deu 450, a outra multiplicação do 24 pelo 20, que deu 480. Então, você percebe que tem diferença entre os membros. O primeiro membro deu 450 e o segundo membro deu 480. Então, deram valores diferentes. Se deram valores diferentes, é porque significa dizer que a letra B não é uma figura semelhante à figura dada, não é isso, gente? Ela não é essa figura aqui da letra B, não é semelhante a esta figura dada. Vamos prosseguir resolvendo a letra C. Então, aqui na letra C, nós temos uma base 40 e uma altura 25. Vamos fazer o mesmo processo, né? Na figura de origem, a altura é 15 e a base é 24. Na figura da letra C, quanto que é a altura? A altura é 25 e a base 40. O que a gente vai fazer? Uma multiplicação cruzada para verificar se os lados são ou não semelhantes. Então, gente, vamos aqui conferir. 15 vezes 40. 15 vezes 40, gente, é 600. Multiplicar aí o 15 pelo 40, faça esse cálculo à mão, faça no celular, na calculadora. 24 vezes 25 também vai dar 600. O que você pode perceber? Que houve igualdade tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Então, se houve igualdade entre os membros, é porque essa figura da letra C, gente, claro que ela é proporcional à questão dada, não é isso? Ao retângulo dado, que é o retângulo da questão 3, que é esse retângulo que vocês percebem aqui no desenvolver da questão. Então, na letra C da questão 3, nós também temos uma figura semelhante, tá bom? Espero que todos tenham compreendido os tópicos explicados. Espero vocês na próxima aula de matemática. Um abraço a todos e tenham um bom dia.